Fernanda Gonçalves, vamos nos abrir, caminhos para a liderança. Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT, e no episódio de hoje falaremos sobre construindo equipes mais diversas e inclusivas. Vamos caminhar. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esse podcast. Já pega aí a sua caneca de café, a sua garrafa de água, para que a gente possa bater esse dedo de prosa. Já quero te pedir, para fazer um contato conosco, enviar uma mensagem, enviar um feedback para o nosso WhatsApp, DDD 22 99 222 1003. E quero também te contar uma novidade. Estou com uma comunidade para líderes, um grupo de WhatsApp que eu criei, gratuito, fechado, onde eu compartilho conteúdos mais aprofundados dentro desse grupo. Então, se você quiser fazer parte deste grupo, tá? Não é aquele grupo de bom dia, boa tarde, boa noite. Me chama aí no WhatsApp para que eu possa te passar o link dessa comunidade, para que a gente possa aprofundar assuntos importantes com relação à liderança. E vamos falar desse tema tão importante, que é diversidade e inclusão. Mas calma aí, que não vai ser nada chato, tá? Vou falar aqui de um jeito bem descontraído, vou trazer uns exemplos para ficar bem claro como é que a gente pode cada vez mais construir esse movimento de diversidade e inclusão dentro das empresas. Vamos lá, então? Então, vamos começar aqui trazendo o significado desses termos, porque muita gente confunde os dois termos. Diversidade é ter pessoas diferentes dentro da empresa, enquanto inclusão é fazer com que essas pessoas se sintam parte do time, pertencentes. Mas como que a gente faz isso na prática, né? E hoje eu quero falar com vocês sobre a importância, da gente eliminar as microagressões e os estereótipos, para que a gente possa fazer com que essa diversidade e essa inclusão aconteçam de uma forma prática. Então, vamos começar aqui falando sobre o que significa, essas microagressões, que são aquelas pequenas atitudes que às vezes a gente nem percebe que podem magoar alguém, mas elas são um veneno que vai corroendo o ambiente de trabalho. São comportamentos, comentários ou ações muitas vezes sutis e inconscientes, que transmitem mensagens hostis e depreciativas ao indivíduo ou grupo com base em características como raça, gênero, orientação sexual, idade, religião, deficiência ou origem nacional. No ambiente de trabalho, essas microagressões podem minar a autoestima, a confiança e o senso de pertencimento dos colaboradores. Vamos a alguns exemplos aqui para que fique bem claro, para a gente realmente trabalhar isso dentro das empresas e começar a combater essas microagressões, porque muitas vezes elas estão mais presentes do que a gente imagina. Então, presta atenção nesses exemplos que eu vou trazer para a gente ficar mais atento a essa questão, tá? Vamos falar de microagressões relacionadas a gênero. Então, podem ser comentários sobre a aparência. Exemplo: você está muito bonita hoje, parece até que vai sair para o encontro. Sugerindo que a aparência da mulher é mais importante do que a sua competência profissional. Perguntas intrusivas sobre a vida pessoal. Exemplo: quando você vai ter filhos? Pressupondo que o desejo da maternidade é universal, que todas as mulheres têm como prioridade ter um filho.
Interrupções constantes. Um homem interrompe uma mulher durante uma reunião, mesmo que ela tenha a palavra, né? Quem nunca passou por isso? E agora a gente vai falar sobre microagressões relacionadas à raça e etnia. Comentários sobre o cabelo. Por exemplo, seu cabelo é tão bonito, parece de boneca. Exotificando e infantilizando os traços físicos de uma pessoa negra. Perguntas sobre a origem, de onde você é mesmo? Questionando a nacionalidade ou a origem de alguém que já se identificou como brasileiro. Aquela pessoa que evita contato visual com um colega de trabalho por causa da sua raça ou etnia. São coisas que acontecem, né, gente? Se a gente parar para pensar de uma forma muito recorrente, né, dentro do ambiente de trabalho. E tem gente que, vou te falar, é craque nessas microagressões. Mas é importante trazer esse tema aqui para que a gente vá contribuindo para que isso acabe dentro dos ambientes corporativos. Então, se até agora você não fazia ideia que isso que acontecia era uma microagressão, está na hora de você prestar atenção nisso e combater, né, esse tipo de comportamento dentro da empresa. Vamos falar agora sobre microagressões relacionadas à orientação sexual, piadas sobre homossexualidade, fazer piadas sobre pessoas LGBTQIA+, no ambiente de trabalho. A gente sabe que isso acontece com muita frequência. E, às vezes, vem com aquela questão, mas isso é uma piada, né? Mas é uma piada que traz microagressões, que ofendem as pessoas. Assumir a heterossexualidade, assumir que todos os colegas são heterossexuais e fazer comentários sobre relacionamentos heteronormativos. Então, fica a dica aí para a gente prestar atenção. Vamos falar agora de microagressões relacionadas à idade. Tratamento como se fosse jovem demais. Então, chamar um colega mais velho de menino ou menina, eu já vi isso acontecendo várias vezes. E eu acho que muitas vezes não está relacionado só à questão da idade, não. Está relacionado a desqualificar aquela pessoa, sabe? Não querendo chamá-la pelo nome, não querendo mostrar a importância que ela tem dentro da empresa. Então desqualifica, agride esse colega, chamando ele de menino ou menina, independente da idade, tá? Já vi esses casos. Um outro exemplo é questionar a capacidade de aprender novas tecnologias. Assumir que pessoas mais velhas não são capazes de aprender a usar novas ferramentas ou softwares. Então, a gente não pode generalizar essa questão e trazer isso de uma forma em que haja essas microagressões. Agora, relacionadas à deficiência. Fazer perguntas intrusivas, perguntar sobre a deficiência de alguém de forma insistente ou inadequada. Oferecer ajuda não solicitada. Oferecer uma ajuda a uma pessoa com deficiência de forma paternalista, como se ela não fosse capaz de fazer aquilo sozinha. Então, é importante ressaltar que as microagressões podem ser tanto verbais quanto não verbais. Um olhar de julgamento, um suspiro de desaprovação ou uma exclusão de um grupo de WhatsApp podem ser tão prejudiciais quanto um comentário explícito. As consequências das microagressões podem ser devastadoras para as vítimas, incluindo diminuição da autoestima. As vítimas podem se sentir menosprezadas e questionar as suas capacidades. Isolamento social, elas podem evitar interações sociais no trabalho e se sentir excluídas. Diminuição da produtividade, o estresse e a ansiedade causados pelas microagressões podem afetar o desempenho profissional. Para criar um ambiente de trabalho mais inclusivo e respeitoso, é fundamental promover treinamentos de conscientização sobre diversidade e inclusão, e aí falarmos
sobre essas microagressões, estabelecer canais de denúncia para que as vítimas possam reportar casos de microagressão, adotar políticas de tolerância zero para qualquer tipo de discriminação e fomentar um ambiente de diálogo aberto, e de respeito mútuo. E agora a gente vai dar continuidade falando sobre os estereótipos, que são como rótulos, que a gente cola nas pessoas. Mas será que eles são verdadeiros? Vamos desmistificar alguns estereótipos comuns e mostrar como eles podem prejudicar a diversidade dentro das empresas. É fundamental entender aqui como os estereótipos se manifestam no ambiente corporativo para combatermos a discriminação e promovermos, sim, a inclusão. Então, vamos aqui para alguns exemplos. Estereótipos por gênero. Mulheres são frequentemente associadas a papéis de apoio, como assistentes ou secretárias, e menosprezadas em cargos de liderança. Há também o estereótipo de que mulheres são mais emocionais e menos racionais, o que pode prejudicá-las em negociação. Então, se a gente for falar nível de liderança, dê uma olhada aí no percentual que tem dentro da tua empresa de mulheres em cargos de liderança. Vamos falar agora sobre os homens, São estereotipados como mais agressivos, competitivos e voltados para resultados, o que pode gerar um ambiente de trabalho hostil e excludente para aqueles que não se encaixam nesse perfil. Agora, estereótipos por idade. Jovens são vistos como imaturos, inexperientes e mais preocupados com a vida social do que com o trabalho. Será? Idosos são considerados ultrapassados, resistentes a mudanças e menos produtivos, o que pode levar à discriminação na hora de promoções ou demissões. Será que os idosos são tão ultrapassados assim, resistentes a mudanças e menos produtivos? Vamos pensar agora nesses estereótipos por raça e etnia. Pessoas negras são frequentemente associadas a estereótipos negativos, como serem menos inteligentes ou mais propensos à violência. Será? Imigrantes são vistos como ameaça ao emprego e à cultura local, além de serem estereotipados como menos qualificados. Será? Vamos agora ver com relação à orientação sexual. LGBTQIA+, são alvo de discriminação e preconceito, sendo associados a estereótipos negativos e enfrentando dificuldades para se assumir no ambiente de trabalho. Vamos pensar um pouco mais sobre isso, gente, porque muitas vezes a gente fala muito dessa questão da inclusão e da diversidade e no nosso ambiente de trabalho e muitas vezes no nosso ambiente doméstico, dentro de casa, a gente não para olhar essas questões. Tá? Então, isso é muito importante a gente prestar atenção nesses pequenos detalhes, que às vezes nem são detalhes porque eles estão gritando na nossa frente, estão berrando, e a gente não está vendo, não está escutando muitas vezes. Vamos falar agora um pouco mais sobre os estereótipos por deficiência, que pessoas com deficiência são frequentemente vistas como incapazes de realizar determinadas tarefas, sendo subestimadas e excluídas de oportunidades. Por classe social, então a gente tem a classe trabalhadora, são estereotipados como menos educados, menos qualificados para ocupar cargos de maior responsabilidade. Classe alta são vistas como elitistas, arrogantes e mais preocupados com o status social do que com o trabalho em equipe. Como esses estereótipos se manifestam, no dia a dia das empresas? Como eles se manifestam na empresa que você trabalha hoje? Já parou para pensar sobre isso? Então, a gente precisa olhar para isso, Muitas vezes no processo seletivo, candidatos são descartados por não se encaixarem em um determinado perfil baseado em estereótipos. Na avaliação de desempenho, as expectativas em relação aos colaboradores são moldadas pelos estereótipos, o que pode levar a uma avaliação injusta.
Nas oportunidades de crescimento, as pessoas são direcionadas para determinadas áreas ou cargos com base em estereótipos de gênero, raça, idade e etc. Na cultura organizacional, piadas e comentários desrespeitosos podem criar um ambiente hostil para aqueles que não se encaixam nos estereótipos dominantes. É importante ressaltar que os estereótipos são crenças generalizadas e simplificadas sobre grupo de pessoas e não refletem a realidade individual de cada pessoa. Combater esses estereótipos é fundamental para construir um ambiente de trabalho mais justo, inclusivo e produtivo. E aí, gente, como a gente pode criar um ambiente mais inclusivo, né? Então, as empresas podem fazer diversas ações, né, para tornar um ambiente mais inclusivo, como programas de mentoria, treinamentos de conscientização e políticas de recrutamento mais diversificada. Mas aí eu quero, além de falar do que a empresa pode fazer, eu acho importante falar o que nós, como indivíduos, podemos fazer, né, para combater. Então, quanto mais consciência e conhecimento a gente tomar, a gente beber, né, sobre esse assunto, mais fácil vai ficar para a gente combater esse tipo de comportamento que é muito comum na nossa sociedade de uma forma geral. E aí eu quero te fazer umas perguntas e você pode responder essas perguntas através do nosso WhatsApp, DDD 22 99222 1003. Você já se sentiu excluído em algum ambiente de trabalho? Conta o que aconteceu. Qual é a importância, na sua opinião, de ter pessoas diferentes, de diferentes origens e culturas trabalhando juntas? O que a sua empresa poderia fazer para ser mais inclusiva ou o que ela faz? Conta pra gente, porque provavelmente pode ser uma oportunidade também para que outras pessoas possam olhar para isso e tentar fazer algo parecido. Então, diversidade e inclusão não são só palavras bonitas. É sobre criar um ambiente onde todo mundo se sinta valorizado e possa dar o seu melhor. E aí, vamos juntos construir um mundo mais justo e igualitário? Em busca do autoconhecimento e evoluir. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre Construindo Equipes Mais Diversas e Inclusivas, do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, envie para o nosso WhatsApp, DDD 22 99222 1003, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse fernandagonçalves.com, sustenta-vida.com, nosso-ed.com. No podcast sobre liderança e aprender.